Era uma vez uma jovem que acabou presa por um crime que não cometeu, jogada numa cela ao lado de um criminoso perigoso. Ela nem imaginava que sua própria família, ligada a um ex-noivo, a havia traído por uma quantia de 150 mil rublos. Mas antes de mergulharmos nessa história, vale uma pausa para conferir se você já segue nosso canal. Não esqueça de curtir e deixar sua opinião nos comentários. Agora prepare-se para viajar até 1985, onde conheceremos Theodor Svetlishny, um rapaz de apenas 21 anos que jamais acreditou em destino. Teodoro era um trabalhador incansável, um daqueles homens que consertam canos, trocam torneiras e lutam com encanamentos podres em prédios antigos, onde cada canto parecia guardar segredos de outras épocas. Suas mãos eram ágeis como poucas, e seu caráter, firme como uma tubulação de ferro fundido da época da guerra. Foi numa tarde de maio que ele recebeu um chamado urgente, uma casa na rua Sadovaia 17, onde uma comunidade cigana havia se instalado temporariamente. A dona do apartamento, tia Clava, corria de um lado para outro, desesperada. Teodoro, meu anjo, me salve. Esses hóspedes acabaram com o encanamento. A cozinha está alagada, e os vizinhos de baixo já ameaçam chamar a polícia. Com a caixa de ferramentas em mãos, ele subiu até o terceiro andar. Assim que cruzou a porta, uma mistura de aromas o envolveu. Ervas picantes, fumaça de cigarros artesanais e um toque misterioso, quase mágico, que vinha do interior dos cômodos. Vozes femininas, suaves como canções, se misturavam a risadas masculinas, ásperas porém acolhedoras. Na cozinha, o problema era evidente. Uma poça d'água ao redor do fogão e uma torneira que chiava sem parar. Teodoro ajoelhou-se, concentrado no concerto, quando ouviu um comentário às suas costas. Olha só, chegou um homem bom para arrumar nossa água. Era uma voz jovem, quase um sussurro. Ele se virou e congelou no lugar. Próximo à janela, duas mulheres o observavam. Uma idosa com um lenço colorido na cabeça, e uma moça de beleza impressionante. Sua pele morena parecia ter sido beijada pelo sol do sul, os cabelos negros caíam em ondas sobre os ombros, e seus olhos escuros e profundos guardavam uma sabedoria que parecia vir de tempos antigos. Zlatana, não atrapalhe o moço, resmungou a velha. Não estou atrapalhando, vovó Rada. Só estou olhando, respondeu a jovem com um sorriso que fez o coração de Teodoro saltar uma batida. A idosa estendeu a mão. Dê-me sua mão, meu filho. Vou pagar pelo serviço e, de quebra, dar uma olhada no que o futuro lhe reserva. Teodoro, sem jeito, murmurou um tá bom, tia, mas acabou entregando a mão. Zlatana levantou-se e aproximou-se. Um perfume suave de lavanda e algo indescritível envolveu o ambiente. Deixe-me ver também, vovó, pediu ela em voz baixa. A velha a olhou surpresa, mas assentiu. Quando os dedos quentes de Zlatana tocaram sua pele, Teodoro sentiu como se uma corrente elétrica o percorresse. Interessante, sussurrou ela, traçando as linhas de sua mão com os dedos. Muito interessante, repetiu antes de declarar. Você conhecerá uma mulher que vai transformar sua vida. Por ela será capaz de qualquer coisa. E ela, por sua vez, abandonará seu mundo antigo para construir um novo ao seu lado. Seus olhares se encontraram, e Teodoro entendeu. Ela falava de si mesma. Por 3 meses eles se encontraram em segredo. Teodoro aparecia na casa com desculpas esfarrapadas, um cano para ajustar, uma tubulação para verificar. Zlatana o esperava na porta do prédio ou num pequeno parque próximo. Conversavam sobre tudo, os livros que ela lia às escondidas da família, seu trabalho, seus sonhos. Não quero passar a vida vagando, confessou ela certa vez, sentada num banco do parque. Quero uma casa de verdade, onde meus filhos possam ir à escola. Eles mal sabem ler, aprendem às pressas. E a sua família? Nunca vão aceitar. Para eles, sou uma traidora. Zlatana suspirou, mas acrescentou. Mas o coração é mais forte que as tradições, Teodoro. Se eu amar, será para sempre. Quando chegou a hora do grupo partir, Zlatana ficou. Vovó Rada chorou, amaldiçoou, mas no final a abraçou forte. Seja feliz, minha criança, mas lembre-se, você sempre terá um lugar para voltar. O casamento aconteceu no inverno de 1987, numa pequena igreja da Santíssima Trindade. Como testemunhas, apenas os colegas de trabalho de Teodoro e tia Clava. Zlatana usava um vestido branco simples, feito por suas próprias mãos, mas nenhuma noiva jamais pareceu tão radiante. Deus meu, sussurrava ela diante do altar, nos deu uma vida longa e filhos. Os anos passaram e os filhos não chegavam. 14 anos de orações, peregrinações a mosteiros e consultas médicas se seguiram, até que quando a esperança já se esvaía, veio o milagre. Em 2001, nasceu Milana, uma menina pequena, morena, de olhos escuros e profundos. Quando a parteira a colocou nos braços da mãe, a bebê não chorou.
apenas observava tudo com uma seriedade que parecia além de sua idade. Esta será sábia, comentou vovó Rada, que havia viajado para o batizado. Tem os olhos da minha bisavó, uma mulher que via o futuro. A casa na rua Nekrasova, onde a família se estabeleceu, tornou-se um lugar especial. Teodoro construiu um anexo para que Zlatana pudesse costurar por encomenda e receber pessoas que buscavam conselhos. A máquina de costura Podolsk não parava do amanhecer ao anoitecer. O cheiro de tecido se misturava ao aroma das ervas secas que pendiam do teto, lavanda para acalmar, erva de São João para curar, hortelã para clarear a mente. Num canto, uma imagem da Virgem de Kazan observava tudo. À noite a família se ajoelhava em oração. Teodoro fazia o sinal da cruz com gestos largos, ao estilo russo, Zlatana, rápida, como era costume entre os ciganos. Mas ambos falavam ao mesmo Deus. Senhor, pedia Zlatana, apertando a filha nos braços, dê a Milana um caminho justo e uma felicidade verdadeira. As crianças da vizinhança zombavam. Ciganinha ladra, cadê seu acampamento? Mas Milana jamais chorava ou reclamava com os pais. Erguia o queixo, como vovó Rada lhe ensinou. Não somos piores que os outros, netinha. Somos diferentes. E é isso que nos faz fortes. Aos 8 anos, aconteceu o primeiro sinal. A vizinha, tia Zina, perdeu um anel simples, mas valioso, uma lembrança de sua mãe com uma pedra de turquesa. Procurou por uma semana, revirando a casa inteira. Milana brincava no pátio quando se aproximou dela. A senhora já olhou na lata de farinha? Que lata, minha filha? A vermelha na cozinha. O anel está lá. Tia Zina duvidou, mas correu para verificar. Meia hora depois, voltou em lágrimas. O anel realmente estava lá, onde havia caído enquanto ela sovava a massa. Como você soube? Perguntou Zlatana à filha naquela noite. Não sei, mãe. Foi como se ouvissem um sonho. Zlatana fez o sinal da cruz, é um dom, filha. Um presente de Deus. Use-o para ajudar, mas nunca peça mais do que as pessoas possam dar de coração. Ele está sempre observando. Vovó Rada visitava a família todo verão, ensinando Milana a ler as linhas da mão, contando lendas ciganas e cantando canções antigas. Um cigano viajava por uma estrada branca, buscando sua sorte num vale corajoso, entoava, enquanto as duas sentavam-se sob uma macieira no quintal. Lembre-se, Milana, nós, ciganos, nascemos para ser livres. Mas a liberdade não é só o caminho sob os pés. É escolher a quem amar, a quem ajudar, como viver. Você traçará seu próprio destino, mas nunca esqueça suas raízes. Milana absorvia cada palavra, aprendendo a decifrar as pessoas pelo tom de voz, pela maneira de andar, a entender o que se escondia por trás de um sorriso ou de uma lágrima. Na escola, era aluna exemplar, com destaque para literatura e ciências sociais, disciplinas que exigiam compreender a alma humana. Os colegas a respeitavam, e até pediam conselhos. Svetlitsnaya, você não sabe ler a sorte? Diga, o Dima gosta de mim ou não? Eu não leio a sorte, Kátia. Às vezes, só vejo coisas, respondia Milana. E sobre Dima? Ele é um bom rapaz, mas agora não está pensando em amor. Está se preparando para a faculdade. Um mês depois, Dima confessou a Kátia que precisava se dedicar aos estudos. Em 2019, Milana já não era mais uma criança. Seu dom havia se desenvolvido, e sua história estava apenas começando. Milana ingressou na universidade no curso de psicologia. 5 anos de especialização, um período longo, mas era exatamente o que ela desejara por toda a vida. Filha, por que não procura algo mais perto de casa? Preocupava-se Teodoro. O que você vai fazer sozinha naquela cidade? Ela respondia com calma. Pai, lá estão os melhores professores. Quero me tornar uma psicóloga de verdade, ajudar as pessoas do jeito certo. Em 2020 mudou-se para o alojamento estudantil. O quarto era minúsculo, 12 metros quadrados divididos com uma colega, mas era seu. Ania, a companheira de quarto, no início olhava com desconfiança para os chás de ervas e os livros de quiromancia de Milana. Até que certa noite perguntou em voz baixa, você realmente vê o futuro? Milana balançou a cabeça, não exatamente o futuro. Vejo possibilidades, caminhos que as pessoas traçam com suas próprias escolhas. Para complementar a renda, fazia previsões por um valor simbólico, o que cada um pudesse dar. Estudantes chegavam com dúvidas sobre provas, amores ou escolhas profissionais, já os professores traziam questões mais profundas. Ela ajudava a encontrar objetos perdidos, a desatar nós em relacionamentos, a tomar decisões difíceis. Dinheiro não é o mais importante, repetia, ecoando as palavras da mãe. O essencial é que a pessoa leve consigo o que realmente precisa. No outono de 2022, encontrou uma gata ruiva na rua, magra com uma pata ferida. Levou ao veterinário, cuidou até que se recuperasse.
Chamou-a de Dúzia para a alma, e a gata revelou-se surpreendentemente inteligente e carinhosa, como se pressentisse os dias em que Milana precisava de consolo, aninhando-se em seu colo com um ronronar tranquilizador. Ao chegar ao 5º ano, Milana já era reconhecida como uma das melhores alunas. Sua pesquisa de conclusão de curso investigava a influência das tradições étnicas na formação da personalidade. A orientadora, a docente Petrova, costumava dizer: "Você tem uma combinação rara, Milana, uma mente analítica e uma intuição profunda para entender as pessoas. Será uma psicóloga excepcional." Em casa a família se enchia de orgulho. Teodoro contava aos vizinhos: "Minha Milocha logo será psicóloga formada. Vai ajudar as pessoas como sempre sonhou." Zlatana, em suas preces noturnas, sussurrava: "Obrigado, Senhor, pela filha sábia e bondosa. Dê a ela a felicidade que merece." E foi como se o céu ouvisse aquele pedido. Em março de 2025, enquanto Milana se preparava para a defesa do trabalho final, o telefone tocou. No visor, o nome da mãe. A voz de Zlatana tremia, quebrada pelo choro. "Venha rápido, filha." Com seu pai, aconteceu algo. Os corredores do hospital cheiravam a desinfetante e a dor alheia. Milana corria pelo longo corredor da unidade de cardiologia, o coração batendo forte, não por esgotamento, mas pelo medo que lhe apertava o peito. Teodoro estava deitado em um leito coletivo, rodeado por monitores que desenhavam as linhas frágeis de sua vida. O rosto cinzento, os lábios arroxeados, como se até ali, entre tantos aparelhos, o ar lhe faltasse. "Papai", sussurrou, tomando-lhe a mão com cuidado. Era uma mão fria, marcada por calos de 30 anos de trabalho honesto. "Minhas flores", ele esboçou um sorriso fraco. "Não deveria ter vindo. Precisa estudar." "Silêncio, pai. O que os médicos dizem?" O Dr. Wolinski, chefe do departamento, era um homem de cerca de 50 anos, com olhos cansados de quem lida há muito com o sofrimento alheio. Falava sem rodeios como estava acostumado a fazer com familiares de pacientes graves, doença isquêmica do coração. "As artérias coronárias estão criticamente obstruídas. Precisa de um stem com urgência." "E sem a cirurgia?" Ele balançou a cabeça. "Um mês, talvez 2. E com a operação? Anos. Anos normais." Mas havia um obstáculo: o custo. 280 mil rublos. Os stents são caros, importados. Em casa, Zlatana se movia pela cozinha como um pássaro ferido, as mãos trêmulas enquanto preparava o chá. "Mãe, sente-se. Vamos conversar com calma." "Que calma, Milocha?" Soluçou. "Temos 80 mil. Onde arrumar os outros 200? É uma fortuna. Pegaremos um empréstimo." "Quem nos emprestaria?" "Seu pai não trabalha mais, a aposentadoria é mísera." "Eu costuro em casa." Zlatana enxugou os olhos no avental. "Não, vou costurar dia e noite. Aceitarei qualquer encomenda." E assim fez. A máquina de costura Podol só parava nas madrugadas. Zlatana aceitava tudo: remendar um casaco velho, ajustar cortinas, confeccionar um terno para a formatura. Os olhos ardiam de cansaço, as mãos tremiam ao anoitecer. "Mãe, você vai se destruir." "E o que fazer, filha? É seu pai." A voz falhou. Todas as noites a família se reunia diante do ícone. Ali, reinava uma solenidade especial. Até a avó Rada, superando as dores nas pernas, viera ajudar. "Senhor", murmurava, persignando-se com mãos trêmulas, "não o leve tão cedo. Dê-nos tempo para juntar o dinheiro. Veja como nos esforçamos." Milana entregou à família toda a sua bolsa de estudos, 9 mil rublos. Aumentou o número de consultas, atendendo 5, 6 pessoas por dia. As mãos doíam de tanto tocar nas palmas alheias, a cabeça latejava com os problemas dos outros. Mas parar era impossível. "Quanto custa a consulta?" perguntavam os clientes. "O que seu coração puder dar." Em 2 semanas, juntou mais 30 mil. Uma gota no oceano do que precisavam. O encontro. O parque em abril despertava do sono invernal. Os botões nos choupos incharam, o ar cheirava a terra úmida e aos primeiros podzniski, pequenas flores que brotam na neve. Milana sentava-se em seu banco habitual, perto da fonte, onde o silêncio era interrompido apenas pelos passos lentos dos transeuntes. Muitos paravam. Aquele dia trouxe um cliente difícil, um homem de 40 anos trajado em terno caro, mas com olhos de animal acossado. Falou de crises nos negócios, de um divórcio, de filhos que se recusavam a vê-lo. "Não tome decisões apressadas", disse Milana, observando sua mão. "Veja esta linha? A crise é passageira. Até o verão, tudo mudará. E com seus filhos? Seja paciente. Eles o amam, só estão magoados agora." O homem ouvia atentamente, assentindo. Nos olhos, um brilho de esperança, aquele brilho pelo qual Milana fazia tudo aquilo.
Obrigado, devuxa moça. Você tem razão. Estendeu-lhe 1.000 rublo. É muito. Pegue. Você me deu paz. Quando ele se afastou, Milana guardava o dinheiro na bolsa, sem notar que alguém se aproximara demais. De repente, sua mochila com os livros caiu no chão. Os cadernos espalharam-se pela calçada. Oh, desculpe. Uma voz jovem, aflita, quase tropeçando nas próprias palavras. Milana levantou os olhos. Diante dela, um rapaz de uns 20 e poucos anos, alto, loiro, com olhos cinzentos e gentis. Ruborizado como um escolar, apanhava seus livros. Psicologia da personalidade, fundamentos do aconselhamento, leu nos lombos. Você é estudante? Sim. 5º ano. Ele lhe entregou os livros. Obrigado. Espere. Gaguejou. Eu fiz isso de propósito. O quê? O rubor intensificou-se. Vi você com aquele homem. Falava de um jeito tão bonito, tão sincero. Quis me apresentar, mas não sabia como. Então pensei nessa bobagem. Milana riu e pela primeira vez em semanas. Um riso claro, alegre, mas também pela ousadia do método. E se eu ficasse com medo? Aí eu pediria desculpas e iria embora. Mas você não ficou. Estendeu a mão. Timofei Vorontsov. Milana Stetlisnaya. No café próximo ao parque tomavam chá com doces. Timofei contou sobre si. Havia se formado em um colégio técnico de construção e agora trabalhava como gerente de vendas na Stroivestros. O salário é bom, 60.000 por mês. Tenho carro, alugo um apartamento de 1 quarto. E você? Quer dizer, Eva Dilshitsa, adivinha? Perguntou, cauteloso. Psicóloga. Quase. Milana mexeu o chá. As previsões, é só um bico. Preciso ajudar minha família. E explicou sobre o pai, a doença, a operação. Falava com contenção, sem lágrimas, mas Timofei via suas mãos tremendo. 280.000, repetiu, pensativo. Quanto já conseguiram? 110.000. Minha mãe costura sem parar, eu faço previsões. Mas é pouco, e o tempo urge. O médico dissera, sem a cirurgia, asterisco. Não se pode adiar, dissera o médico. Timofei permaneceu em silêncio por alguns instantes, como se pesasse cada palavra. Depois, com determinação, declarou, eu dou 50.000. Milana não acreditou. Você me conhece há 2 horas. Ele sorriu sério. E daí? Os pais do seu futuro marido precisam estar saudáveis. Meu futuro marido? Ela riu, mas o coração disparou. Por que não? Tenho 24, você 23. Já é hora de pensar em família. Timofei cobriu sua mão com a dele. Brincadeira, claro, mas o dinheiro eu dou. Amanhã começa a primavera do amor. As semanas seguintes voaram como um sonho. Todos os dias, depois das aulas, Milana encontrava Timofei. Caminhavam pela cidade florescente, falavam de livros, filmes, do que deveria ser uma família de verdade. Sabe, disse ele certa vez, no mesmo café, nunca conheci uma mulher como você. Você enxerga as pessoas por dentro, sabe o que elas precisam. E acrescentou, com ternura, e é boa. Foi minha mãe que me ensinou. E minha avó. Elas dizem, ajude os outros, e Deus ajudará você. Ponto. E a sua mãe? Milana hesitou. Ela também faz previsões? Raramente. Costura na maior parte do tempo. Mas quando pedem? Timofei a interrompeu. Isso te incomoda? O fato de sermos metade ciganos? Ele pareceu sinceramente surpreso. Por que incomodaria? Não me importa de onde vem seu sangue. Importa é o coração que você tem. Da clínica chegavam boas notícias. O estado de Teodoro se estabilizara. A cirurgia foi marcada para início de maio. Com a ajuda de Timofei, conseguiram juntar a quantia necessária. Filha, disse o pai quando Milana o visitou, conte-me sobre esse rapaz. É sério. Pai sério merece conhecer a família. Se ama, não esconda. A vida é curta. Agora eu entendo isso melhor que ninguém. Em casa, Zlatana recebeu Timofei com cortesia cautelosa. Serviu à mesa, perguntou sobre seu trabalho, seus planos. Observou como ele olhava para a filha com admiração e carinho. Bom rapaz, confessou a Milana depois que ele foi embora. Mas cuidado, filha. Nem todos estão prontos para aceitar nossas raízes. Ele está apaixonado agora. E quando souber da verdade? Mãe, ele já sabe. Sabe que somos metade ciganos. E a família dele? Essa é a grande questão. Naquela noite, Timofei contou a Milana sobre sua família. A voz ficou triste. Perdi meu pai aos 10 anos. Acidente de carro. Minha mãe ficou sozinha por muito tempo, até se casar com German Krutikov. Ele é um bom homem em teoria, mas me acha um fracassado. Diz, foi para um colégio técnico, não para a universidade. Trabalha como gerente, não como chefe. Ponto. E sua mãe? Ela obedece a tudo.
tem medo de contrariá-lo. Timofei suspirou. Eles querem que eu me case com a filha de uns conhecidos. Svetlana. O pai dela é promotor, a mãe é médica. Uma boa partida, como dizem. E você? Ele a abraçou. Eu amo você. E não quero mais ninguém. Milana se aninhou em seu ombro, mas algo gelado se mexeu em seu peito. As palavras da mãe ecoavam. Nem todos estão prontos para aceitar nossas raízes. Tim, e se a gente não contar ainda para sua família? Ele se surpreendeu. Por que não? Quero apresentar você à minha mãe. Que ela veja como você é incrível. Tem certeza? Claro. No sábado vamos. Ela vai preparar o almoço. Vocês vão se conhecer direito. Milana assentiu, mas por dentro uma ansiedade a apertava. Algo vai dar errado. O pressentimento de desastre era tão forte que a noite antes do encontro com os pais de Timofei ela mal conseguiu dormir. Sonhos fragmentados a assombravam. Rostos contorcidos de desprezo, palavras que doíam mais que tapas, portas batendo para sempre. No sonho mais vivo, ela se via em uma casa estranha, onde tudo brilhava com o frio do metal e do mármore. Uma mulher em vestido caro a olhava com nojo, enquanto Timofei, ao lado, permanecia calado. Calado quando a mãe dizia coisas terríveis. Calado quando Milana estendia as mãos para ele. Calado quando ela saía sozinha na escuridão. Ela acordou suada, o coração batendo como um pássaro preso. Do lado de fora, a aurora pintava o céu de rosa, enganosamente serena. Dua, sussurrou para a gata ruiva enroscada a seus pés. O que eu faço? O animal abriu os olhos amarelos, ronronou solidário e esfregou-se em sua mão. Naquele gesto simples havia uma verdade: amam pelo coração, não pela origem. Timofei chegou ao meio-dia e viu seu rosto pálido tenso. Tentou animá-la. Ei, linda, por que essa cara de preocupação? Hoje é dia de festa, você vai conhecer sua futura sogra. Ti, e se algo der errado? Ele parou, virou-a para si. Nos olhos cinzentos passou algo surpresa, dúvida, mas a voz soou firme. Mila, eu te amo. E não é o que os outros pensam que importa. Mesmo que sejam meus pais. Se tiver que escolher entre você e eles, escolho você. As palavras soavam convincentes, mas a inquietação persistia. Antes de sair, Milana passou pela casa da avó Rádia. A velha senhora estava sentada na cadeira junto à janela, tricotando meias para o neto da vizinha. As mãos, mesmo aos 84 anos, não podiam ficar paradas. Vó, vou conhecer os pais do Timofei. Estou com medo. Rádia pousou o tricô e segurou o rosto da neta nas mãos enrugadas. Seja você mesma, criança. A verdade sempre acha seu caminho. E lembre-se, não somos piores que os outros, só somos diferentes. Nisso está nossa força e nossa beleza. Se os olhos dela não os aceitarem, não são dignos de você. Os olhos da avó brilharam com o fogo que os anos não apagaram. Você é filha de um povo livre, neta daqueles que cantavam para as estrelas e liam destinos nas linhas das mãos. Levar essa herança é uma honra, não uma vergonha. A avó fez o sinal da cruz sobre ela. Vá, Milana. O que tiver que ser, será. E a verdade sempre vem à tona. Asterisco. A casa dos Vronskrutiko era um símbolo de riqueza fria. Um casarão de 2 andares em bairro nobre, com colunas na entrada, gramado impecável e carros de luxo na garagem. Tudo ali falava de status, de um lugar na sociedade que os donos protegiam com tanto zelo. Eugênia Vronsova os recebeu no hall. Uma mulher de meia idade, impecavelmente vestida, com um sorriso que não chegava aos olhos. Atrás dela, German Krutiko, homem robusto, olhar pesado e aperto de mão firme. Mãe German, está em Milana, apresentou Timofei, passando o braço pelos ombros dela. Aquela de quem eu falei. Muito prazer, disse Eugênia, estendendo a mão em um gesto frio protocolar. Entrem, fiquem à vontade. A sala de estar era um espetáculo de opulência. Móveis de couro, lustre de cristal, quadros em molduras douradas. A mesa estava farta, salmão defumado, caviar, queijos importados. Mas o ar permanecia tenso, como antes de uma tempestade. Sente-se, Milana, indicou Eugênia, apontando para uma poltrona à sua frente. Timofei nos contou que você é estudante. Que curso? Psicologia. 5º ano, formação específica. Entendo. E os planos depois de formada? Quero trabalhar como psicóloga familiar, ajudar as pessoas a entenderem seus relacionamentos, resolver conflitos. German emitiu um som de desdém. Psicologia. Agora está na moda. Antigamente as pessoas se viravam sem isso. As pessoas sempre precisaram de ajuda, respondeu Milana, serena. Só antes não tinham a quem recorrer. Antigamente as pessoas buscavam conselho nos sacerdotes ou nos mais velhos da família. Hoje existem profissionais para isso, completou Milana com naturalidade. Eugênia a observava com um olhar atento,
como se tentasse decifrar algo além das palavras. E seus pais? O que fazem? Meu pai é encanador na companhia de serviços públicos há 30 anos. Minha mãe costura em casa, recebe encomendas. Profissões manuais, comentou German, com um tom que misturava constatação e uma pitada de condescendência. Entendi. Milana não se abalou. Profissões honestas. Meu pai passa os dias resolvendo problemas alheios. Água que não chega, canos entupidos. Sem gente como ele, nenhuma casa fica de pé por muito tempo. Claro, apressou-se Eugênia em concordar, como se quisesse suavizar o ar que ficara pesado. E sua mãe? Só costura? A pergunta soou estranha, como se escondesse uma armadilha. Milana sentiu algo se contrair dentro dela, mas manteve a voz firme, principalmente costura. Às vezes, quando pedem, ela também faz leituras. Um silêncio gelado caiu sobre a sala. Eugênia empalideceu. German franziu a testa. Timofei olhou para os pais, confuso, como se não soubesse o que dizer. Leituras? A voz de Eugênia tremia. Quer dizer que ela é, adivinha? Não é adivinha. Minha mãe é costureira, mas tem um dom para enxergar certas coisas. Ajuda as pessoas com conselhos. E você também faz essas leituras? German inclinou-se para a frente, examinando Milana como se ela fosse um animal perigoso. Às vezes, quando alguém realmente precisa de ajuda. Entendido. Eugênia desviou o olhar. E sua família? De onde são? Milana endireitou as costas. Era a hora da verdade. Meu pai é russo, de uma aldeia perto de Tula. Minha mãe é metade cigana. Quer dizer que você é cigana? A voz de Eugênia subiu um tom, aguda. Metade. Meu pai é russo, minha mãe é cigana. Mas não escondo minhas raízes. Eugênia levantou-se de repente, andando de um lado para outro da sala. German olhava para Milana com um nojo mal disfarçado. Timofei permaneceu em silêncio, os maxilares tensos. Entendido, repetiu Eugênia finalmente. Agora está tudo claro. O desabamento das esperanças. Timofei, podemos falar contigo na cozinha? Sua voz era um esforço de cortesia forçada. Mãe, vamos conversar aqui. Disse na cozinha. E saíram, fechando a porta com um leve ruído, mas não o suficiente. Milana ouviu cada palavra contra a própria vontade. Você trouxe uma adivinha, uma cigana para dentro da nossa casa. A voz de Eugênia tremia de fúria. Você tem ideia do que fez? Mãe, ela é uma garota incrível. Incrível. Ela te enfeitiçou como todas as ciganas. E o que vão dizer as pessoas? Sua carreira vai por água abaixo. Nossa reputação. Que reputação? Eu a amo. Amor. German interferiu, seco. Isso não é amor, é encanto. Ouça-me bem, rapaz. Se casar com ela, não herdará um copeque, e será demitido da empresa imediatamente. Vocês não podem fazer isso. Podemos sim. E faremos. Rugiu o pai. Minha empresa, meu dinheiro, minhas regras. Milana levantou-se devagar. Dentro dela, tudo havia se transformado em pedra. Não doía, não havia raiva, apenas um vazio profundo. Pegou a bolsa, dirigiu-se à porta. No corredor, esbarrou em Timofei. Seu rosto estava pálido, perdido. Milana, espera. Até logo, disse ela baixinho, e seguiu em direção à saída. Milocha, espera. Timofei alcançou-a junto ao portão. Desculpe eles. Eles não entendem. Eu entendo, respondeu Milana, virando-se. Os olhos brilhavam com lágrimas contidas, mas a voz não vacilou. Entendo tudo. Me dá um tempo para conversar com eles. Explicar? Não precisa explicar nada, Tim. Já está tudo claro. Subiu no ônibus sem olhar para trás. E Timofei ficou parado junto ao portão, os punhos cerrados, vendo o veículo se afastar. 2 semanas de agonia. Os 14 dias seguintes foram uma tortura para ambos. Na casa dos Vorotsov, as conversas não cessavam. Acorda, filho. Todos os dias insistia Eugênia. Ela te hipnotizou como todas essas adivinhas. O que você vê nela? Beleza. De beldades o mundo está cheio. Você é jovem, impressionável, ecoava German. Isso passa. Mas o escândalo fica para sempre. Conheça Svetlana Andreeva. Não desistia a mãe. O pai é promotor, a mãe é médica. Uma moça bem educada, de boas maneiras. Timofei ligava para Milana, mas cada vez com menos frequência. Adiava os encontros com desculpas esfarrapadas. Sua voz soava perdida, esgotada pela luta interna. Preciso de tempo para pensar, disse uma vez. Tudo ficou tão complicado. O que há de complicado em escolher entre amor e preconceito? Perguntou Milana. Você não entende. É minha família. Não posso simplesmente abandoná-los. E a mim, pode. Timofei calou-se. Na sexta-feira à noite apareceu diante do alojamento estudantil.
O rosto estava abatido, os olhos sem brilho. Milana entendeu tudo antes mesmo que ele falasse. Desculpe, murmurou. Não estou pronto para tanta complicação. Preciso de tempo. Quanto tempo? Não sei. Talvez a gente viva um tempo separados e depois... Ela deu um sorriso amargo. Depois você se casa com Svetlana Andreeva e vai se lembrar de mim como um bonito erro de juventude. Milana, vá, Tim. Vá para sua família, para sua reputação, para seu bem-estar. Eu me viro sozinha. Ele ficou parado por mais um minuto. Abriu a boca como se quisesse dizer algo, mas não emitiu som. Virou-se e caminhou até o carro. Milana observou pela janela enquanto ele entrava, ligava o motor. O veículo arrancou, passou pelo alojamento, dobrou a esquina. Nenhuma vez ele olhou para trás. Só então ela permitiu que as lágrimas caíssem. Fofocas venenosas. O mês sem Timofei arrastou-se como uma doença. Milana mergulhou nos estudos com uma intensidade quase doentia. A monografia, os exames, os últimos semestres antes da formatura. Mas mesmo entre livros e aulas, uma sensação de vazio a perseguia, como se lhe tivessem arrancado a parte mais vital da alma. Enquanto isso, na casa dos Vorutsov, reinava um silêncio tenso. Timofei andava sombrio, ia ao trabalho calado, em casa mal respondia. As tentativas da mãe de apresentá-lo a Svetlana Andreeva eram recebidas com um muro de indiferença. Não gosto de como ele está, sussurrava Eugênia para o marido às noites. E se ele voltar para aquela? Nas ruas, as vizinhas cochichavam nas costas. Ouviram? O filho dos Vorutsov teve um caso com uma cigana. Uma adivinha, imagina. Pensei que ele fosse um rapaz tão decente. Mãe, pare de ouvir fofocas, dizia Timofei, exausto, quando Eugênia repetia os comentários. O que passou, passou. Mas nos olhos do filho, ela lia a mentira. Timofei não havia esquecido. Não havia solto. E Eugênia sabia. Mais cedo ou mais tarde, ele voltaria para aquela garota, cuspindo na família, na reputação, em tudo. German Krukov, por sua vez, nervoso por outros motivos. Os boatos haviam chegado aos círculos de negócios. Na última reunião, Semyonov, sócio da construtora, comentara com um sorriso significativo. Ouvi dizer, German Petrovich, que há um toque de romantismo na sua família. Seu filho e uma representante, como direi, de uma profissão ancestral. Como assim? German tentou disfarçar. Bobagens de juventude. Claro, claro. Só que nossos clientes são pessoas conservadoras. Valores ortodoxos, família tradicional. Semyonov balançou a cabeça. Se começarem a falar que na nossa empresa há raízes ciganas. Não terminou a frase, mas a mensagem era clara. Contratos milionários, parcerias estratégicas, tudo poderia desmoronar por causa de fofocas sobre um romance mal visto. À noite, German fumava na varanda, refletindo. Proibir Timofei de ver a garota não bastava. O filho era teimoso, poderia se casar por despeito. Precisamos resolver isso de forma radical, murmurou, esmagando a ponta do cigarro no cinzeiro. Por meio de um sócio, entrou em contato com o capitão da polícia Drozidol. Encontrarão-se em um café discreto nos arredores da cidade. Pavel Drozidol parecia cansado. 44 anos de serviço, um divórcio, um filho universitário que precisava de um apartamento. O salário de capitão não era suficiente para... O salário de capitão não permitia luxos, e as dívidas apertavam como um laço no pescoço. Pavel Igorevich tem um pedido delicado, sussurrou Hermann, inclinando-se para a frente. A voz era baixa, mas cada palavra pesava como chumbo. Há uma pessoa que está atrapalhando minha família. Uma cigana que se dedica a atividades ilegais, adivinhação por dinheiro, sem licença, sem pagar impostos. Drozidol estreitou os olhos, desconfiado. E o que o senhor espera que eu faça? Hermann não piscou. Que ela desapareça de nossas vidas. Para sempre. Com um gesto lento deslizou um envelope sobre a mesa. Dentro, 150 mil rublos, o preço de um problema resolvido. O capitão olhou para o dinheiro, depois para o rosto impassível de Hermann. O senhor entende o que está pedindo? Perfeitamente. Hermann sorriu frio como aço. Basta fabricar um processo. Exercício ilegal de atividade e sonegação fiscal. As leis estão aí para isso, não estão? Drozidol sentiu o estômago revirar. A consciência gritava, isso é errado. Isso é covardia. Mas na noite anterior, o filho havia ligado do alojamento estudantil. Os colegas já tinham um apartamento próprio, enquanto ele ainda dividia um quarto minúsculo em uma comunalca. E o salário de um capitão da polícia? 30 mil rublos por mês. Com esse dinheiro, nem nesta vida nem na próxima daria para comprar um imóvel. Tem certeza de que essa garota é realmente culpada? Perguntou, a voz rouca de tensão. Hermann deu de ombros.
Todas essas adivinhas são iguais. Cobram, não declaram, burlam a lei. A senhora só precisa fazer o que já faz, aplicar a justiça. O capitão pegou o envelope. A consciência curvou-se sob o peso das circunstâncias. Nome e endereço? Milana Stetlisnaya. Rua Nekrasov 17. O amanhecer trouxe a sentença. Batidas violentas na porta arrancaram Milana do sono. Dua, a cadela, escondeu-se debaixo da cama, pressentindo perigo. Abra! Polícia! A voz era áspera e imperativa. Theodor, ainda fraco após a cirurgia, mal conseguia se manter de pé. Zlatana, trêmula, envolveu-se em um ralo, fazendo o sinal da cruz. Meu Deus, o que está acontecendo? Mandado de busca, anunciou Drozidol, entrando à frente de 2 agentes. Os olhos evitavam os de Milana, como se o chão fosse mais interessante que a verdade. Documentos na mesa. Por qual motivo? Ela estava pálida, mas ereta na porta do quarto, as mãos firmemente entrelaçadas. Empreendedorismo ilegal. Sonegação de impostos. Adivinhação sem registro. Indagou o capitão, como se as palavras queimassem sua língua. Sou estudante. Ajudo as pessoas com conselhos. Por dinheiro. As pessoas às vezes demonstram gratidão. Logo, atividade comercial. Drozidol fez um gesto para os agentes. Revistem tudo. Viraram baús de roupa, livros, até os potes de grãos na cozinha. Procuravam o quê? Provas? Dinheiro? Ou apenas queriam humilhar, mostrar que podiam? Zlatana chorava, apertando contra o peito a foto do casamento. A avó Rada, junto ao ícone, murmurava preces. Senhor, protege a inocente. Não permita que os malignos destruam uma alma pura. Pronto, arrumem suas coisas, ordenou Drozidol. Vão conosco para prestar depoimento. Milana entendeu. Não era um interrogatório. Era uma prisão. Com calma, dobrou uma muda de roupa, a escova de dentes e um livro na bolsa, como se partisse para uma viagem de negócios, não para uma cela. Mãe, pai, não se preocupem, abraçou-os, a voz firme. Tudo ficará bem. Deus revelará a verdade. Filha, Zlatana soluçava. Por quê? Porque não somos como eles querem que sejamos, respondeu Milana, baixinho. Na viatura tentou ligar para Timofei. Chamada após chamada, só o sinal de ocupado. Ele não atendeu. Não atendeu nem quando as grades se fecharam atrás dela. O cheiro do presídio a recebeu antes mesmo das paredes. Ferro enferrujado, comida rançosa, suor alheio. Cela número 12. 8 beliches, 7 companheiras de infortúnio. E ela a 8ª. E aí, novata? Uma mulher de 40 anos com tatuagens nos braços avaliou-a de cima a baixo. Por que caiu aqui? Atividade ilegal. Adivinhação. A cela explodiu em risadas. Ah, é? Não previu que ia parar aqui, sua vidente? Caçoou Lilda, presa por roubo em lojas. Milana ignorou as provocações. Caminhou até o beliche vazio no canto, arrumou suas poucas coisas e ajoelhou-se diante de um ícone improvisado, feito de papéis coloridos. Ah, a crente, zombou Lilda. Reza, reza, veremos se seu Deus ouve. Mas o riso foi minguando. Havia algo na serenidade da novata que silenciava até as línguas mais afiadas. Os dias na cela arrastavam-se como semanas. Milana lia, ajudava as analfabetas a escrever cartas, ouvia histórias alheias sem julgar. Não choramingava, não se queixava. Valeria Kirsanova, presa por fraude em grande escala, ex-dona de uma agência de viagens culta, respeitada na cela, observava-a com curiosidade crescente. Você é estranha, disse-lhe ao final da primeira semana. Não chora, não esbraveja. Mesmo com uma acusação tão absurda. Adivinhação. Quem é preso por isso? Milana costurava o rasgo de um travesseiro. De que adianta chorar? Não tem medo? Tenho. Mas o medo é um mau conselheiro. Valeria estudou-a com mais atenção. E essa história de que você enxerga coisas? É verdade? Às vezes vejo fragmentos. Me olhe então. A mulher estendeu a mão, desafiadora. Milana tocou sua palma, traçou as linhas com os dedos, fechou os olhos. Escutou. Daqui a 3 dias receberá notícias do seu advogado. Boas notícias. Seu caso será arquivado. Valeria riu, incrédula. Meu advogado diz que são 5 anos no mínimo. 3 dias, repetiu Milana firme. Exatamente 3 dias depois, o advogado chegou ofegante, os olhos brilhando. Valeria Petrovna, o principal testemunha da acusação, retratou-se. Confessou que o depoimento foi pago. Seu processo será encerrado. Liberdade em 1 semana. Valeria olhou para Milana, atordoada. Como? Não sei, admitiu ela. Apenas vi. Desculpe pelo ceticismo, irmã, estendeu a mão. Você realmente enxerga. Desde então o tratamento na cela mudou. Pararam de zombar.
passaram a procurá-la. Uma esperava notícias do filho, outra a redução da pena. E tudo se cumpria. Milana rezava todas as noites, não tanto pela própria liberdade, mas para que seus pais não se quebrassem de dor, e para que suas forças não a abandonassem. 2 semanas depois, a guardiã Svetlitsnaya chamou-a ao gabinete do diretor. O coração deu um salto. Ser chamada pelo diretor só acontecia por 2 motivos: más notícias ou um milagre. E Milana não acreditava em milagres. Caminhou pelo corredor, a ansiedade crescendo a cada passo. O que mais poderia acontecer? Novas acusações? Ou, ousava sonhar, a liberdade? Parou diante da porta com a placa chefe da instituição e encheu os pulmões de ar. O que quer que a esperasse ali, ela aguentaria. Tinha que aguentar. Dentro, o gabinete exalava autoridade. Mesa de carvalho, retratos oficiais, a bandeira da Rússia em um canto. Atrás da mesa, um homem de cabelos grisonhos e olhos castanhos cansados, o coronel Boris Lakrechetov. 15 anos à frente daquele presídio, carreira imaculada, reputação de homem justo. Mas naquele momento, seu olhar carregava algo além da rigidez profissional, uma dor profunda, aquela que corrói por dentro quando a morte leva o que há de mais precioso. 6 meses antes, o câncer havia levado Helena, sua esposa, deixando um vazio onde antes havia sonhos. Agora, só Carolina, de 12 anos, o impedia de afundar no desespero. Sente-se, Svetlitsnaya, indicou ele, com um gesto para a cadeira à sua frente. Milana obedeceu, as costas retas. Mesmo ali, naquele espaço impessoal, não perdia a dignidade que... A postura de Milana não vinha da arrogância, mas de uma consciência profunda do próprio valor. Ela cruzou as mãos sobre os joelhos e manteve o olhar firme nos olhos do coronel, não de forma desafiadora, mas sem submissão. Borisla folheava uma pasta com documentos, o rosto impassível, enquanto uma pausa calculada pesava no ar. Há relatórios interessantes sobre você, disse ele finalmente. Dizem que coisas estranhas acontecem em sua cela desde que você chegou. As detentas ficaram mais calmas. Menos brigas, quase nenhuma queixa. Milana não se abalou. Sua voz, serena e medida, carregava uma sabedoria que não vinha dos anos, mas da capacidade de enxergar além das aparências. As pessoas só querem ser ouvidas, respondeu. Quando você olha para alguém e vê não um número de processo, mas uma alma, tudo fica mais leve. O coronel fechou a pasta. Havia algo naquela jovem que o fazia esquecer por um instante, o distanciamento profissional. Ele hesitou como se lutasse contra si mesmo antes de soltar. Ouvi dizer que você prevê o futuro das pessoas. Às vezes vejo coisas, admitiu Milana, inclinando levemente a cabeça, estudando-o. Mas só quando a pessoa está pronta para ouvir a verdade. E a verdade, ele sabia, nem sempre era gentil. Borisla sentiu um calafrio. Não havia presunção em seu olhar, nem tentativa de impressionar. Apenas a quietude de quem carrega um conhecimento que poucos compreendem. Sobre mim, pensou. O silêncio se estendeu, denso como a névoa antes da tempestade. Ele estava à beira de um precipício, sem saber se deveria saltar ou recuar. Você, a voz falhou por um segundo. Poderia me dizer algo? Os últimos meses haviam sido uma sucessão de decisões que doíam como facas. O enterro de Helena. As noites em claro ao lado da cama de Carolina, ouvindo os médicos falarem de uma cirurgia de alto risco, 50% de chance de sucesso. 50% de chance de perder a única coisa que ainda o mantinha de pé. Tem certeza de que quer saber? Perguntou Milana. Não havia ironia em seu tom, nem superioridade. Apenas um aviso, como se ela já soubesse o peso daquilo que estava prestes a revelar. Algumas verdades mudam uma pessoa para sempre. Borisla assentiu. O que mais lhe restava? Apegava-se à lógica, mas a lógica não podia responder à pergunta que o consumia. Carolina sobreviverá? Dê-me sua mão. Ele estendeu a palma direita. O toque foi surpreendentemente quente e reconfortante, como o abraço de uma mãe acalmando um filho assustado. Milana fechou os olhos, deslizando os dedos pelas linhas de sua mão, e Borisla sentiu algo estranho, como se ela folheasse as páginas de um livro escrito em sua própria pele. Você perdeu sua esposa, murmurou ela, sem abrir os olhos. As palavras caíram no silêncio do gabinete como pedras em um poço fundo. A dor ainda era fresca, uma ferida aberta. E sua filha, continuou mais baixa. O coração dela. O coronel estremeceu. Apenas os médicos e os mais próximos sabiam disso. Mas não era a informação que o perturbava. Era como ela falava, com uma ternura que só quem já havia caminhado por aquele mesmo fogo poderia ter. Você teme a operação, disse Milana. Os médicos falam em riscos. Ela abriu os olhos. E foi então que Borisla viu algo neles que fez seu próprio coração acelerar.
Ela vai melhorar, afirmou firme. Vai melhorar, mas não pode esperar até o outono. Faça em julho. Uma pausa, como se ela escutasse uma voz que só ela ouvia. Você hesitou. Voltará a ser feliz. Não logo, mas será. Como? A voz de Borisla quebrou. Como você sabe das datas? Eu não contei a ninguém. Não sei, respondeu ela, simples. Só vejo. O coronel virou-se para a janela, onde, além das grades, um pedaço de céu cinzento se deixava ver. Pela primeira vez em meses, seus olhos ardiam. Não era apenas o fato de que a conversa sobre Júlio havia acontecido ontem, em sigilo absoluto com o cirurgião. Era que, pela primeira vez em 6 meses, alguém havia dito a ele: você será feliz. E contra toda a lógica, ele acreditou. Obrigado, murmurou, áspero, sem se virar. Pode ir. Quanto mais o coronel Borisla aprofundava a leitura dos autos do processo, mais as dúvidas o assaltavam. Tudo estava costurado com linha branca, tão grosseiro que saltava aos olhos. As declarações das testemunhas eram forçadas, como se tivessem sido arrastadas pelos cabelos. Supostamente viam a moça recebendo dinheiro regularmente por adivinhações, mas não havia detalhes. Nenhum valor, nenhuma data, nenhum contexto. Os documentos financeiros? Inexistentes. Queixas de cidadãos? Nenhuma. A Receita Federal nem sequer havia se manifestado. O que mais o inquietava, porém, era a atitude do capitão Droz. Normalmente meticuloso, capaz de passar semanas garimpando minúcias em investigações, dessa vez agira com pressa, descuido, como se quisesse fechar o caso o mais rápido possível e jogá-lo para trás das costas. As palavras de Milana ecoavam em sua mente. Você será feliz. Sua filha vai se recuperar em julho. Decidido a verificar, pegou o telefone e descou o número do cirurgião cardíaco. Dr. Wolinski, quero marcar a operação da minha filha para julho. Excelente decisão, coronel. A voz do médico transbordava alegria genuína. Justamente em julho teremos conosco o melhor cirurgião pediátrico do país, o professor Kovaliou. Ele ficará apenas 1 mês em nossa clínica antes de se mudar definitivamente para a Alemanha. Uma oportunidade única, pode acreditar. Borisla desligou o telefone com as mãos trêmulas. Nunca ouvirá falar do professor Kovaliou. Milana não poderia saber disso e, no entanto, se ela estava certa nisso, o que mais poderia estar? No dia seguinte, chamou ao seu gabinete o chefe de segurança da instituição, o tenente-coronel Nozov, um operador experiente que sabia cavar fundo sem fazer perguntas desnecessárias. Victor, preciso que investigue discretamente o capitão Droz, principalmente suas movimentações financeiras no último mês. Suspeito de corrupção. Nozov entendeu na hora. Não era só corrupção, era fabricação de provas. Borisla olhava pela janela, onde, além das grades, um pedaço de céu livre se deixava ver. E se for verdade, murmurou mais para si mesmo, então somos todos cúmplices de uma injustiça. Nozov era um profissional de primeira. Em 2 dias encontrou o que procurava. Transferências para a conta de Droz, gravações de ligações capturadas automaticamente pelo serviço de escuta, encontros em cafés discretos. A conexão com Hermann Krutikow era clara como uma linha da mão. Chefe, está tudo aqui, disse, espalhando os documentos sobre a mesa. Droz recebeu 1,5 milhão de rublos para enterrar esse processo. O mandante é esse tal de Krutikow, o construtor. O motivo? Um rapaz da família dele se envolveu com a cigana. Precisavam resolver o problema. As provas eram irrefutáveis. Extratos bancários, gravações, testemunhas dispostas a depor. Droz estava perdido, e seus patrões também. A hora do acerto de contas havia chegado. Na manhã seguinte, Borisla mandou chamar o capitão. Droz entrou com a postura profissional de sempre, mas o coronel notou. As mãos tremiam, a testa brilhava de suor. A consciência o corroía por dentro como um verme. Sente-se, Pavel. Vamos conversar francamente. As ordens, coronel. Conte-me sobre o caso da Svetlitskaya. E seja sincero. Droz se remexeu na cadeira, evitando o olhar direto. Um caso comum. Exercício ilegal de profissão. Sonegação fiscal. Mentira, disse Borisla, sem alterar a voz. Não havia raiva nem decepção em seu tom, apenas o cansaço de quem já viu demais da mesquinharia humana. E você sabe disso. Abriu uma pasta e espalhou sobre a mesa os extratos das transações bancárias, como um baralho de culpas. 150 mil rublos. Transferidos por Hermann Petrovich Krutikow para sua conta. Um dia antes de abrir o processo contra Milana. Por que, Pavel? O rosto de Droz empalideceu. Não sei do que o senhor está falando. Outra mentira. Borisla ligou o gravador sobre a mesa. Do alto-falante, saiu a voz de Droz, capturada pelo sistema de escuta.
Garantias de que a garota é realmente culpada? E a resposta de Krutikov: que garantias? Todas essas adivinhas são iguais. Pegam dinheiro, não pagam impostos. Droz encolheu-se como se levasse um golpe físico. Entendeu, estava acabado. A carreira, a reputação, o futuro, tudo desabava num precipício por causa daqueles malditos 150 mil. Coronel, eu posso explicar. Vai explicar para o investigador. Borisla levantou-se e nos olhos do capitão não havia fúria, mas algo muito pior. O desprendimento de quem já não espera nada. Agora você tem duas opções. Ou confessa e entrega os mandantes, ou vai responder por falsificação de documentos, abuso de autoridade e um buquê de outras acusações. Se colaborar, pena suspensa, expulsão das forças, mas não a prisão. Droz permaneceu em silêncio, ouvindo o canto dos pássaros além da janela e o sol de maio que entrava quente, enquanto sua vida desmoronava. O filho não teria o apartamento. A esposa o repudiaria. Os colegas o desprezariam. E tudo por quê? Por um dinheiro que já havia gasto na reforma da casa. Vou contar tudo, murmurou, e sua voz soava como a confissão de um pecado mortal. Tudo como foi. O desmoronamento da mentira. No gabinete do promotor, Droz assinava sua declaração com as mãos trêmulas. Cada letra doía, mas não havia alternativa. As provas estavam ali, implacáveis. Transferências, gravações, depoimentos. 15 anos de serviço honesto apagados por um único ato. Então, capitão, o promotor Semyonov olhava para ele com nojo mal disfarçado. O senhor recebeu 150 mil rublos de Herman Krutikov para fabricar um processo contra Milana Svetlitsnaya. Sim, a voz de Droz saiu rouca. Por iniciativa de quem? De Krutikov. Ele disse que essa moça estava atrapalhando sua família e pediu para tirá-la do caminho. Cada palavra era um golpe no peito. O filho nunca o perdoaria. A esposa se afastaria. Os colegas... Nem ousava imaginar como olhariam aqueles que confiaram em sua integridade. Eugênia Vorontsova participou da conspiração? Sim. Ela temia que o filho voltasse para a cigana. Decidiram resolver o problema de vez. Do lado de fora do gabinete, Eugênia aguardava seu destino. A dama elegante transformará-se numa mulher trêmula, que só então compreenderá. Seus medos pela reputação a haviam levado ao verdadeiro escândalo. Krutikov já dera seu depoimento, tentando jogar toda a culpa em Droz, mas os documentos falavam por si. Milana estava diante dos portões do centro de detenção, inalando o ar da liberdade. O sol parecia mais brilhante, o céu mais alto, e cada som da cidade soava como uma sinfonia de renascimento. Nas mãos, a certidão de reabilitação, as desculpas oficiais da promotoria e os documentos da indenização. 200 mil rublos do Estado por danos morais, mais 150 mil que Krutikov seria obrigado a pagar por decisão judicial. Mas o dinheiro não era o mais importante. O essencial era que a verdade havia vencido, que a justiça afinal triunfara, que ela podia respirar novamente sem pesos no peito. Teodor e Zlatana a esperavam junto ao portão. O pai emagreceu, envelheceu, mas seus olhos brilhavam de uma alegria que apertava o coração da filha. A mãe chorava sem vergonha, apertando-a contra o peito com tanta força que parecia temer que tudo não passasse de um sonho. Minha filha, sussurrava Zlatana, acariciando seus cabelos. Deus ouviu nossas preces. A avó, sentada no carro, as pernas já não a sustentavam, sorria com os olhos cheios de vitória. Eu sabia, netinha. Sabia que a verdade viria à tona. Nossa família é forte, não nos quebram assim. Na igreja da Santíssima Trindade, onde os pais de Milana haviam se casado, a família celebrou um Te Deum. O padre Georgi, que batizara Milana ainda bebê, a abençoou. O Senhor te provou desde a infância e tu suportaste. Agora vive com o coração limpo, lembrando que através de ti, ele mostrou aos outros que o bem é mais forte que o mal. Novas possibilidades se abriram com os 430 mil rublos, como portas para sonhos que antes pareciam inalcançáveis. Teodor não precisava apenas de um stem, seu coração exigia um tratamento completo na melhor clínica cardíaca do país. E foi então que Boris Lakretchev, além de se revelar um oficial íntegro, mostrou-se um homem que sabia retribuir um gesto de bondade. Ao tomar conhecimento da situação do pai de Milana, ele usou suas conexões no meio médico para agir. Uma noite de junho, ao chegar à casa da família, anunciou com voz firme: Teodor Ivanovich, tem uma recomendação para o professor Danilin, o melhor cardiocirurgião do país. Ele aceitou cuidar do seu caso. Quanto isso custará? Perguntou Teodor, cauteloso. Temos dinheiro suficiente, papai, respondeu Milana suave. E o que faltar, Borisla Mikhailovich completará. Não completarei, corrigiu o coronel.
Emprestarei. Sem juros, sem prazo para devolver. É minha forma de agradecer pelo que sua filha fez pela minha família. A cirurgia foi um sucesso. O professor Danilin implantou 3 stents e realizou uma angioplastia. Theodor parecia ter renascido. Mais 20 anos de vida, brincava ele, deitado no leito da clínica particular. Ainda vou mimar os netos. Zlatana chorava de felicidade, enquanto Milana compreendia. Aquilo era apenas o começo de uma nova história. Uma amizade inesperada. Borisla passou a frequentar a casa na rua Nekrasov não como o chefe do centro de detenção, mas como amigo da família. Ajudava Theodor na reabilitação, conversava com Zlatana sobre os filhos, ouvia os conselhos sábios da avó Rada. Você é um bom homem, Borisla, dizia a velha senhora, quando ele a ajudava a levantar da poltrona. Deus não o aproximou de nossa Milana por acaso. O coronel ruborizava como um adolescente. Naquele lar, onde o calor humano substituía o luxo superficial, sua alma ferida começava a cicatrizar. Não havia móveis caros nem objetos de status, mas uma paz que ele perderá desde a morte da esposa. Zlatana preparava pratos tradicionais ciganos, plov com carneiro, pães de ervas, alva doce. Ensinava palavras em romani, compartilhava as tradições de seu povo. Nós, ciganos, valorizamos a amizade mais que a riqueza, explicava. Quem divide conosco o pão e o sal torna-se família. Borisla sentia preencher-se um vazio que carregava desde a infância. Uma família de verdade, não uma estrutura formal, mas um organismo vivo, onde cada um se importava com o outro. Ofereceu a Theodor um emprego como mestre de obras no centro de detenção, salário de 40.000 rublos, benefícios e perto de casa. Não sei como agradecer, gaguejou Theodor, emocionado. Não precisa. Basta viver feliz, a pequena princesa. Em julho, Carolina chegou para visitar o pai antes da cirurgia. Uma menina de 12 anos, olhos escuros imensos e rosto pálido, marcada pela doença. Movia-se com cuidado, respirava rápido, mas em seu olhar habitava uma sabedoria que não era infantil. Milana a viu pela primeira vez quando Borisla a trouxe para conhecer a família. Carolina apertava-se contra o pai, observando a estranha com curiosidade cautelosa. Carolina, está aí Milana, apresentou Borisla. Aquela de quem eu falei. Você realmente previu que eu melhoraria? Não previ, respondeu Milana, sentando-se ao lado da menina para ficar à sua altura. Vi. Às vezes enxergo coisas boas no futuro das pessoas. E o seu futuro, Karolinushka, é muito luminoso. A criança fez uma pausa, então perguntou com voz trêmula. E minha mãe? Ela também vai melhorar? A dor na pergunta foi como um soco no peito de Milana. Borisla desviou o rosto, ainda não conseguia falar da morte da esposa sem se desmontar. Sua mãe agora é um anjo, disse Milana, suave. Ela olha por você do céu e se alegra quando você é feliz. Quando sentir saudade, olhe para as estrelas. Ela está lá, entre as mais brilhantes. Carolina assentiu, séria como uma adulta. Depois, inesperadamente, perguntou. Você sabe contar histórias? A cirurgia no coração de Carolina, como Milana já sabia, foi um sucesso. O professor Kovalyov, vindo especialmente da Alemanha, conduziu a complexa troca de válvula em 6 horas de tensão. Borisla não se conteve, andando de um lado para outro, enquanto Milana permanecia ao seu lado, segurando sua mão. Tudo ficará bem, repetia ela. Eu vi. E assim foi. Carolina acordou da anestesia, sorriu para o pai e perguntou, ainda sonolenta. Papai, onde está tia Mila? Tia Mila? Surpreendeu-se Borisla. Sim. Ela me contava histórias quando eu tinha medo da operação. É boa. Posso chamá-la de tia Mila? Borisla olhou para Milana e em seus olhos ela leu o que temia e desejava, ver, gratidão, afeição, ou algo mais profundo. A conversa decisiva. Agosto chegava ao fim. Carolina recuperava as forças, corria pelo jardim e ria. Os médicos estavam satisfeitos, e o professor Kovalyov, antes de voltar à Alemanha, garantiu a Borisla. Sua filha terá uma vida plena. Terá filhos, praticará esportes, viajará. A doença recuara para sempre. Naquela noite, enquanto sentavam no jardim dos Vetlichnes Borisla, Milana e Carolina, já restabelecida, o coronel rompeu o silêncio. Milana, posso falar com você? Ah, sério. Carolina brincava com a gata do Zia. Theodor e Zlatana regavam as flores. A avó Rada cochilava na cadeira. O ar estava quente, perfumado pelo jasmim, envolto em uma quietude que parecia abençoar o momento. Claro, respondeu Milana, sentindo o coração acelerar. Borisla levantou-se, caminhou pela alameda como se buscasse as palavras. Parou, olhou para ela. Pensei muito nisso. Depois de tudo o que aconteceu. Depois que você salvou Carolina, me ajudou a acreditar no futuro novamente. Fez uma pausa.
Seu tom era grave, mas os olhos brilhavam. Sei que é cedo. Minha esposa faleceu há apenas 6 meses. Minha filha mal se recuperou. Mas não posso calar isso por mais tempo. Milana o observava contendo a respiração. Em seu olhar, ela lia o que já pressentia, mas temia nomear. Eu me apaixonei por você, disse ele, simples. E quero que se torne minha esposa. O lago, nos crepúsculos de outubro, respirava névoa e silêncio. A água refletia os últimos clarões do pôr do sol, dourados, rubros como cobre derretido. Ali no velho banco à beira de água, eles passavam as tardes em família Borisla, Milana, Carolina. Às vezes Theodor e Zlatana os acompanhavam. Foi ali que Carolina aprendeu a não temer as profundezas. Ali que Borisla contava à filha histórias sobre a mãe de Milana. Ele tomou sua mão, e ela sentiu os dedos dele tremendo. Há 8 meses, achava que minha vida havia terminado, confessou, a voz rouca de emoção. Depois que Helena morreu, quando Carolina adoeceu, pensei que a felicidade tinha ido embora para sempre. A dor em sua voz era uma cicatriz que nunca fecharia por completo. A memória da mulher que lhe dera uma filha e fora levada cedo demais. Mas agora aquela dor não o destruía, purificava, como fogo que consome o passado para abrir espaço ao novo. Temia amar novamente, continuou, olhando para as águas onde patos deslizavam. Temia trair sua memória. Temia que se abrisse o coração, a perda voltaria a me esperar. Milana ouvia, e dentro dela desabrochava aquele processo milagroso que acontece quando 2 pessoas decidem confiar uma na outra sem reservas. Quando entre elas resta apenas a verdade, sem máscaras, sem tentativas de agradar, sem medo de rejeição. E então você apareceu. Borisla virou-se para ela, e em seus olhos brilhavam estrelas que não estavam no céu, mas dentro dele, um reflexo da luz que Milana havia reacendido. Você me ensinou a acreditar em milagres outra vez, disse ele com a voz rouca de emoção. Ensinou minha filha a rir de novo, sem medo de que a alegria fosse roubada pela sombra do passado. Mostrou que a bondade é mais forte que a maldade e que o amor, é mais forte que qualquer medo. Ele ajoelhou-se na grama úmida, sem se importar com o terno caro que se mancharia de terra. Nas mãos, uma pequena caixa com um anel simples mas elegante, um círculo de prata que simbolizava não um fim, mas um recomeço. Seja minha esposa, Milana. Seja a mãe de Carolina e a mãe dos filhos que ainda virão. Milana olhou para aquele homem forte, que não tinha vergonha de se mostrar vulnerável, e entendeu. Aquele era um daqueles momentos raros em que o destino se revelava sem máscaras. Um instante em que todas as lágrimas derramadas, todas as noites de solidão e cada ferida aberta ganhavam sentido, porque levavam até ali, até aquele amor que cura e renova. Ela tomou o rosto dele entre as mãos, beijou sua testa como quem abençoa, e depois, lentamente, inclinou-se e pressionou os lábios contra a palma da mão dele, onde pulsava a vida. Sim, Borisla. Eu esperava essas palavras há muito tempo. Era o início de uma nova vida. Carolina recebeu a notícia como uma vitória pessoal. Aos 14 anos, uma menina que havia aprendido cedo demais o peso da perda agora irradiava uma felicidade que parecia transbordar. Vou ter uma mãe. Não uma nova esposa do papai, mas mãe é tia Mila, corrigia-se, ruborizando de timidez. Posso ajudar a escolher os vestidos? E assim as 3 Milana, Carolina e Zlatana, passearam pelos salões de noivas, com a adolescente analisando cada modelo com a seriedade de uma estilista experiente. Esse é muito volumoso. Esse é simples demais. Esse é perfeito. Papai vai pirar. Os colegas de Borisla olhavam para ele com respeito renovado. Nos últimos meses haviam testemunhado a transformação do coronel, menos rígido, mais sorridente, com um brilho nos olhos que não existia antes. E quando estourou o escândalo da corrupção de Drozidol, sua integridade só fez crescer. Borisla Mikhailovich escolheu bem, comentavam entre si. Uma mulher à altura, que trata a filha dele como sangue do seu sangue. A avó Rada, apesar da idade, assumiu a organização da parte cigana da cerimônia. O casamento na igreja é bonito, netinha, disse, ajustando o chale nos ombros frágeis. Mas sem nossas tradições a festa não está completa. Borisla precisava entender. Não estava se casando apenas com uma mulher, estava entrando em um rod, em uma família, em uma história. 2 rituais, um só amor. A cerimônia religiosa aconteceu na igreja da Santíssima Trindade, onde os pais de Milana haviam se casado décadas antes. Borisla insistira no casamento eclesiástico, diante de Deus, de verdade, para que ele abençoe nossa família. Carolina ia à frente, em um vestido de dama de honra cor-de-rosa pálido, com flores entrelaçadas nos cabelos. Seu sorriso iluminava a nave e os fiéis comovidos observavam aquela menina que finalmente havia encontrado um lar.
O padre Georgi, que batizara Milana ainda bebê, falava com voz grave e afetuosa: "O Senhor vos provou, meus filhos, e vocês resistiram. Agora caminhem juntos, na alegria e na dor, na saúde e na enfermidade." Depois da bênção, a festa continuou na casa dos Svetlichnes. A avó Rada, apesar da fraqueza, conduziu o antigo ritual cigano, amarrou as mãos dos noivos com uma fita vermelha, jogou pétalas de rosa sobre eles e entoou canções em romani, com uma voz que tremia de emoção. "Meu filho", disse a Borisla em um russo quebrado, "agora você é nosso. Milana é sua esposa, e nós somos sua família. Cuide dela, ame-a, e seus filhos serão felizes." Borisla segurou a mão da mulher e sentiu, pela primeira vez, que não estava apenas se casando, estava sendo adotado. Não por um papel assinado, mas por um coração que o acolheu como filho. O primeiro ano do novo mundo. A casa de campo de Borisla se transformou com a chegada de Milana. Os cômodos frios ganharam vida, flores nas janelas, fotos de família nas paredes, o cheiro de pão caseiro saindo do forno. A gata Dua, com ar de rainha, explorava seu novo reino, e Carolina, pela primeira vez em anos, sentia que pertencia a um lugar. "Isso é um lar", pensava, enquanto ajudava a arrumar a mesa para o jantar. Milana defendeu seu trabalho de conclusão com louvor. O tema etnopsicologia dos relacionamentos familiares não era por acaso. Seu orientador insistiu para que seguisse na academia, mas ela escolheu a prática. Abriu um consultório de psicologia familiar, onde unia técnicas modernas às tradições de seu povo. Às vezes pegava a mão de um cliente, lia seu rosto, usava métodos ancestrais que aprenderá com a avó. "Você realmente vê o futuro?" perguntavam. "Eu vejo possibilidades", respondia, sorrindo. "Qual delas se tornará real depende das escolhas que você fizer." Carolina florescia no liceu, entre as melhores alunas, sonhando em se tornar cardiocirurgiã, como os médicos que lhe salvaram a vida. Aos 13 anos, já planejava o ingresso em um colégio técnico de medicina depois da escola. "Mãe, é verdade que vou ter um irmãozinho, ou uma irmãzinha?" perguntava, enquanto cortava legumes para a salada. "Você quer?" brincava Milana. "Muito. Vou ensinar a ler e a andar de bicicleta." Epílogo. Maio de 2026. A varanda da casa de campo se afogava na brisa fresca da noite. Carolina, agora com 14 anos, planejava a transição para o ensino médio e sonhava com o colégio técnico. Borisla lia em sua poltrona, Dua ronronava junto ao fogão a lenha. Milana estava junto à janela, as mãos apoiadas em uma barriga ainda discreta. 25 anos. Casada, feliz e, acima de tudo, grávida. A vida que crescia dentro dela era o símbolo de tudo pelo que haviam passado, a prova de que a bondade vence a maldade, de que o amor é mais forte que o medo. Borisla disse sem se virar: "Vamos precisar comprar outro berço." Ele ergueu os olhos do livro, demorou um segundo para entender. Depois pulou da cadeira, correu até ela e a ergueu nos braços, girando-a como uma valsa. "É sério? Nós?" "Sim, meu amor. Vamos ser 3. Carolina saltou do sofá. "Uhul! Vou ser a melhor irmã mais velha do mundo." Dua abriu um olho amarelo, observou a confusão com ar de superioridade e bocejou, satisfeita. A família crescia, e isso era bom. E os outros, onde estavam? Timofei trabalhava como mestre de obras em outra cidade. De vez em quando mandava mensagens curtas nos feriados, secas, contidas. Nunca se casou, embora não faltassem propostas. Arrependia-se do amor perdido, mas o orgulho não o deixava pedir desculpas a Milana. Eugênia Vorontsova vivia sozinha em uma mansão vazia. Hermann a deixará depois do escândalo, incapaz de suportar a vergonha. Ela envelhecera antes do tempo, magra, com olheiras fundas, e passava horas à janela, esperando um filho que não voltaria. O orgulho, outra vez, a impedia de estender a mão. Hermann perdera tudo: o negócio, o status, os amigos. Trabalhava como simples mestre de obras, compreendendo tarde demais o custo de seus preconceitos. O dinheiro fora consumido por multas e advogados, a reputação destruída. Era tarde. Drozidol era vigilante em um supermercado. O apartamento prometido ao filho nunca chegou. A esposa mal suportara a desonra. Todos os dias amaldiçoava o momento em que aceitara o suborno. A sabedoria das gerações. A avó Rada partirá em paz, numa noite de primavera de 2025. Antes de fechar os olhos, chamara Milana. "Vê, netinha, como Deus arruma tudo. A cada um conforme suas obras. O bem sempre vence, mas é preciso acreditar e não perder a humanidade." Milana, na varanda, recordava aquelas palavras e compreendia sua profundidade. A vida não era uma batalha entre o bem e o mal, era uma sucessão de escolhas.
E cada pessoa decidia, a cada dia, o que triunfaria em seu coração. Felicidade não é ser aceito por todos, pensou, olhando para as estrelas. É encontrar quem te ame exatamente como você é. Borisla a abraçou por trás, apoiando as mãos em sua barriga. Em que está pensando? Que percorremos um longo caminho para chegar aqui. Se arrepende de algo? Milana sorriu. Não, tudo estava certo. E aqui sua voz se perdeu no vento enquanto o futuro, quente e vivo, pulsava entre suas mãos. A dor, ela os havia conduzido um ao outro. Lá dentro, as janelas da casa se iluminaram, derramando um brilho dourado sobre o jardim. Carolina preparava o chá, e em algum canto Dúzia ronronava, impaciente pelo jantar. Uma noite comum de uma família comum e feliz, e era exatamente nessa simplicidade que residia a maior riqueza, o amor que vence tudo. Porque no fim, as escolhas que fazem o coração tremer, sejam elas de coragem, de perdão ou de entrega, são as que tecem os fios mais resistentes da vida. Milana aprendeu que o medo não precisa ser um muro, mas uma ponte. Timóteo descobriu que a verdade, mesmo dolorosa, é o único solo firme para se reconstruir. E Borisla entendeu que amar não é possuir, mas escolher, todos os dias, estar ao lado de quem faz a alma respirar. E você que acompanhou essa jornada, o que esses caminhos despertaram em você? As decisões de Milana, a teimosia de Timóteo, a paciência de Borisla, o que elas lhe dizem sobre suas próprias batalhas e vitórias? Deixe seu olhar nos comentários, como quem divide uma xícara de chá em uma noite fria. Se esta história tocou algo em seu peito, como um acorde que ecoa muito depois da música acabar, compartilhe-a. Porque as melhores lições não são guardadas, são passadas adiante, como um abraço, um sorriso ou um conto que se transforma em farol para alguém no escuro. No perfil você encontra outras histórias que, como esta, acreditam no poder das segundas chances e na magia dos recomeços. Que sua vida seja regada de saúde, de paz e daqueles pequenos momentos que, quando somados, revelam a grandeza de existir. Até a próxima página.